Olá, nós de volta, bem bonitinhos, mais um pouquinho. Vamos hoje continuar falando de ciência. E aí, conseguiram entender a conversa da mãe da Lúcia lá com a Lúcia? O que será que a mãe da Lúcia era? Bom, ela pode ter qualquer profissão que faça com que ela viaje, né? Que ela saia viajando de avião pelo mundo. Aquelas duas imagens lindas lá de cima, todas as duas da região centro-oeste e norte do Brasil, bem no limite ali certinho, certo? Gostaram? Gostaram das paisagens? As 50 mais belas do Brasil, né? Maravilhas. E mais as top 10 do mundo. Isso é bom. Mas e hoje? O nosso tema de hoje. Por que os ambientes são diferentes? Por que será que os ambientes são diferentes? Por que os ambientes em cima do planeta Terra não são todos iguais? Poderiam, né? Mas não são. Então, vamos conversar um pouquinho por quê que eles são diferentes, tem uma explicação, perfeito? Então, crianças, nos ambientes existem seres vivos que precisam de frio, que precisam de calor, que precisam de temperaturas amenas, que precisam de um bocado de coisa. E isso precisa ser respeitado. Por quê? Tem a variação da chuva, tem a variação do sol mais forte e mais fraco, que são as estações do ano, que a gente também vai ver, mas tudo isso influencia na vida das pessoas que vivem por aqui. E é muito importante a gente saber disso. Por que saber disso? Para quê, prof? Para a gente poder saber para onde a gente vai com as características de vida de cada ambiente por nós percorridos. Nós moramos no sul do Brasil, certo? Então aqui o nosso ambiente é bem diferente. Quem mora lá no Nordeste também é diferente. Quem mora lá no norte do continente, ou seja, lá no Polo Norte, mais próximo, também tem outra vida. É de forma diferente também para eles. Então, cada ambiente é diferente entre si. Mas tem uma explicação? Tem. Tem uma explicação, sim. Exemplo. Vamos colocar o pinguim. O pinguim mora onde? Lá no Polo Antártico, certo? Então ele tá lá embaixo, escondidinho. Ele conseguiria viver numa temperatura quente? Vamos dizer assim, ele conseguiria viver entre nós aqui no estado de Santa Catarina, aqui no município de Indaial? Não, ele não conseguiria viver. Por quê? Porque ele precisa de ambientes frios, mais frios do que uma geladeira. Agora a gente vai abrir uma geladeira da nossa casa e vai deixar um pinguim lá sempre? Não, porque ele precisa caminhar, ele precisa ter o espaço dele. Então ele não se adapta em ambientes quentes. A gente não sofre quando muda a nossa temperatura? Muda a temperatura, muda um bocado de coisa, muda a nossa vestimenta, muda a nossa pele, muda tudo. A gente age de forma diferente, as árvores ficam diferentes, tudo tem as suas mudanças. E isso são os ambientes diferentes. Mas, prof, muda em todo lugar? Ah, se muda em todo lugar, muda em todo lugar. Só não temos essa mudança tão drástica ou tão elevada exatamente nos dois polos. Como a prof vai pegar aqui, ó. Só não dá essa mudança drástica aqui em cima, no polo ártico, e aqui embaixo, no polo antártico. Nesses dois polos não tem uma mudança drástica. Mas aonde tem mudança drástica então, prof? Aqui, ó, onde nós temos a linha do Equador, vai ser sempre igual. Olha o Brasil passando aqui no dedo da prof. Essa é a linha do Equador. A linha do Equador. Então, aqui vai ser sempre igual a temperatura. Passa qualquer estação do ano, está sempre igual. E nós temos aqui, ó, daqui para baixo não há mudança drástica e daqui para cima também não. Porque nesses dois polos, a luz solar aqui em cima é de 24 horas e aqui é de menos 8 horas. Então, portanto, ó, aqui 8 horas, aqui 24 horas, dependendo da estação do ano. Então, eles podem sofrer, podem mudar as estações do ano, mas eles não sentem tanta diferença quanto nós que moramos nessas duas faixas aqui, ó, para lá e para cá, abaixo da linha do Equador, onde está o dedo da prof.
Nós já vamos falar que isso aqui tem nomes. Já vou explicar para vocês que os nomes do planeta ou dessas modificações no ambiente têm um nome específico, certo? Prof, como seria viver num mundo diferente? Imaginem agora, imaginem a situação que nós estamos hoje em dia. Nós estamos. Hoje a gente precisa usar máscara para ir à rua, a gente não pode mais sair de dentro da nossa casa sem ter uma máscara no rosto. Por quê? Porque está sofrendo uma alteração no ambiente. O ambiente está alterado. Até antes de a gente sair nesse convívio social, até que a gente tenha que ter deixado a escola e ter ficado isolado em casa, a gente sempre ouviu dizer, 30 dias antes, que o Covid-19 morria nos ambientes quentes, perfeito? Como é a nossa temperatura? Como é a região sul? Ela é quente. Então, por que, prof? Por que ele está vivendo aqui? Porque, infelizmente, existe adaptação. Adaptação das coisas boas e adaptação das coisas ruins, perfeito? Nós vemos durante os 4 períodos do ano no Brasil, que são as 4 estações do ano, a gente consegue observar o que acontece em cada um desses períodos, não consegue? A gente consegue observar que a primavera é a estação das flores, a gente consegue observar que o verão é a estação do turismo e da praia, que é quente, a gente consegue observar a estação, que é a queda das folhas, e a gente consegue ver o nosso inverno, que são as árvores secas e a gente cheia de roupa. Então a gente consegue perceber isso tudo. Consegue. E tomara que a gente consiga continuar percebendo isso ao longo dos tempos. Isso tudo se dá em função do movimento do planeta Terra. O movimento que o planeta Terra faz estas modificações. Essas modificações são cruciais, é o distanciamento. Vou de volta para o globo. É o distanciamento do Sol pelo movimento da Terra. Aqui está o Sol. Façam de conta que aqui é o Sol da prof. Perfeito? Deixa a prof pegar isso aqui. Ó, façam de conta que é o Sol. Prof não... Tá aqui o Sol. O planeta Terra, ele faz esse movimento de 24 horas, perfeito? Quando ele faz esse movimento de 24 horas, que ele fica fazendo todo dia, ele faz isso aqui também, ó. Ele sai de uma linha e ele vai para distante. O Sol está parado fazendo o movimento de mutação dele, certo? Ele está fazendo um movimento de explosão. Mas enquanto isso, o planeta está se distanciando do Sol até ele voltar para cá. Então, quando ele está próximo do Sol, ele tem o verão, perfeito? Vamos colocar o Brasil agora aqui, ó. Então, o Brasil está aqui, ó. Conseguem ver? O Brasil está aqui. Quando ele está próximo do Sol, nós temos o verão. Agora, vamos distanciar um pouquinho. Chegou aqui. Agora, nós já estamos caminhando para o outono, certo? Agora, o Brasil está lá longe do Sol, ó. Certo? Lá longe do Sol, ele tá tendo inverno. E depois que ele chegar lá do outro lado de novo, começar a se aproximar do Sol, ele vai ser a estação da primavera. Mas então agora vamos colocar bem no centro para entender. Perfeito? Nós temos aqui, o Sol é o centro. E o planeta é que se movimenta. Agora, outono, lá longe, inverno, e vai passar ali na frente de vocês, ó. Passou na frente de vocês, nós estamos chegando na primavera. Quando chegou aqui, agora nós temos o verão. E daqui a pouco ele vai chegar aqui de novo, é o outono. Este é o movimento. Este sol, ele tá sempre presente aqui, ó, na linha do Equador. E quando é a linha do Equador, a gente chama de zona tropical. É isso aqui, ó. Ó, essa daqui é a zona tropical. Vou guardar o Sol.
Então, exatamente essa parte aqui, ó, que a prof está passando com o dedo agora no planeta, ó, no globo, esta pequena faixa aqui, ó, um pouquinho acima e um pouquinho abaixo da linha do Equador, é a zona tropical. Passei aqui, onde estão os 4 dedos da prof, é a zona temperada. Baixei aqui, ó, os 4 dedos aqui embaixo também, ó, é a zona temperada. Coloquei a mão. O que fica acima no meu dedinho e o que fica abaixo é a zona polar. Perfeito? Olha a diferença. A prof, quando estava preparando a aula hoje de tarde, a prof lembrou dessa aula com a minha professora, quando eu estava lá na 4ª série. Na 4ª série, melhor, na 3ª série, há muitos anos atrás. Quando eu estava lá, a minha professora, olha só o que ela fez. Então, quer dizer que nós estamos voltando vocês estão voltando a estudar aquilo que a Prof. Cláudia estudou lá na década de 80, lá em 1980. Olha que gostoso. E a Prof. lembrou disso, lendo e preparando as aulas para vocês. A minha professora levou um globo mais ou menos parecido com esse, mas em bola de isopor. E o que ela fez nessa bola de isopor? A prof não tinha em casa, eu queria muito ter em casa. E eu não conseguia achar no tamanho para poder cortar certinho. A minha professora levou, ela pintou uma faixa de uma cor aqui, outra cor na parte de cima, e lá em cima ela deixou a bola branquinha, nos 2 polos ela deixou. E ela foi cortando com o estilete dentro da sala pra gente. Então, que tal a gente fazer um negócio desses? Assim que a prof conseguir, a prof traz a bola lá quando a gente começar a revisão, que daí a prof já tem comprado, porque agora a prof não encontrou mesmo, pra gente poder cortar. E eu mostro isso pra vocês. Daí vocês vão conseguir entender que uma pequena faixa no globo terrestre é a zona tropical, que isso é a zona mais quente em função da linha do Equador, que divide o nosso planeta ao meio, na linha leste-oeste. Nós temos 2 faixas de zona temperada e nós temos 2 faixas de zona polar, aonde é mais frio. Certo? Perfeito, crianças? Dúvida? Tá, então olha só o que vocês vão fazer agora. Se tiver dúvida, vocês vêm e me perguntam. Lá na página 5 do livrão de vocês, vocês vão ler que tudo isso que a prof falou agora, vocês vão encontrar lá. A linha do Equador, que recebe maior luz solar, as zonas temperadas, que é onde tem o maior, vou dizer assim, as temperaturas amenas, e as 2 zonas polares, onde é mais frio. Então, isso vocês vão encontrar lá no livro, página 5, assim como outras informações que vocês grifem aquilo que vocês acharem importante. Ou aquilo que a prof acabou falando aqui, que é um resumão daquilo tudo lá. Perfeito? Feito isso, depois que vocês lerem a página 5, eu quero que vocês vão lá no caderno de atividades, na página 53. Lá tem bem certinho, olha só, a inferência do Sol em relação ao planeta. E façam essa atividade da página 53, certo? Depois, manda para a prof. Se tiver dúvida, corre para a prof para conversar, ok? Perfeito, crianças? Mais tarde, a gente volta com a aulinha de geografia, certo? Crianças, não se esqueçam, cuidem-se, se protejam, verifiquem agora, vejam com o pai e a mãe, precisou ir para fora, usa máscara, se protejam, façam a proteção de vocês. Assim vocês estão protegendo e, com certeza, protegendo os outros também. Fiquem em casa por enquanto, bem bonitinho. Daqui a pouco a gente se vê. Beijo!